Estou muito feliz de estar aqui nessa noite para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Gostaria que vocês abrissem comigo a luz de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Os irmãos podem se assentar. Bem? Romanos 12, 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por mais esta rica oportunidade, Senhor, que estamos tendo, ó Deus, para te adorar, para te louvar, Senhor. Abra, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos, ó Deus, compreender, Senhor, e comprovar, Senhor, a sua boa vontade, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é: não deixe o mundo te moldar. E a palavra moldar significa modelar, dar contornos, dar forma. Ou seja, não deixe o mundo te modelar. Não deixe o mundo te padronizar. E qual é o padrão que nós vivemos hoje? Qual é o padrão deste mundo? Qual é o modelo deste mundo? O que o mundo nos oferece hoje? O mundo, ele é a favor da legalização do aborto. O mundo, ele é a favor da morte. Cerca de 800 mil mulheres praticam aborto todos os anos. A Organização Mundial da Saúde disse que esse número pode passar a 1 milhão. E como funciona o aborto? O médico, ele pega uma pinça e ele introduz no útero da mãe e ele vai picando, ele vai cortando, ele vai mutilando aquele bebê. Esse é o padrão do mundo. Este é o pensamento do mundo. A ideologia de gênero vem atingindo as escolas, atingindo as nossas crianças. A ideologia de gênero diz que existem crianças trans. Ela diz que o seu filho pode escolher o sexo dele. Crianças de 5 a 6 anos já podem escolher o que querem ser. Esse é o pensamento do mundo. Essa é a ideologia do mundo. O casamento homoafetivo vem crescendo no Brasil. Cerca de 970 mil casamentos são realizados. Muitos desses dentro das igrejas. A pedofilia, ela está sendo tratada como uma doença. Você tem diabetes? E você? Ah, eu sou pedófilo. Está sendo tratado como uma doença. O sexo antes do casamento já virou algo normal. Não precisa nem saber o nome do parceiro. É isso que vem acontecendo no mundo lá fora. O pai já não é mais respeitado dentro de casa. Você não vê mais o filho respeitando o pai e a mãe. Você não vê mais o respeito familiar. Tudo isso se perdeu. A liberação das drogas vem atingindo o mundo. No Brasil, mais de 40 mil pessoas morrem de overdose todos os anos. Não há satisfação de uma só droga. O homem, ele sempre quer mais. E mais. E mais. Então acaba acontecendo uma overdose. A superdose. Que o corpo dele não pode aguentar. Então ele acaba falecendo por isso.
O pecado está cada vez mais aumentando. O índice de homicídio no Brasil vem crescendo a cada dia. Há um tempo atrás, nós acompanhamos pela televisão um rapaz que ele invadiu uma creche, uma escola, com uma machadinha. E ele matou diversas crianças. A luz de Jó, capítulo 15, vai dizer que o mundo bebe iniquidade como se fosse água. Já não há mais consciência do pecado. As pessoas não cansam de se fazer o mal. Já não há mais temor a Deus. O mundo está perdido. O mundo está corrompido. O mundo está com uma venda nos seus olhos, com tampões nos seus ouvidos, caminhando a passos largos para o inferno. Essa é a realidade do mundo. Mas e dentro das igrejas? Será que o mundo vem entrando dentro das igrejas? Será que o mundanismo vem consumindo as igrejas? As igrejas estão abrindo as portas para o mundo. As igrejas estão abrindo as portas para o entretenimento. Profetas que adivinham RG. Se você falar um versículo que Jesus falou, as igrejas dela não ficam lotadas. Tem que ter grito, tem que ter pulo, tem que vir profeta do norte da África. Senão eu não gosto dessa igreja. Não há mais igrejas sérias. A teologia da prosperidade vem pervertendo o coração de muitas pessoas. Elas dizem: você é pobre? Está com demônio. O seu Deus, ele é rico. Então você tem que ser rico. O seu Deus é dono do ouro e da prata. Então você tem que ser rico. Deus dá carro, Deus dá casa. Você que é pobre vai ser empresário. Quem falou isso? Aonde está escrito isso? A teologia da prosperidade que eu vou te ensinar é: estuda, trabalha, economiza, seja prudente. E se Deus quiser fazer mais, bendito é o nome dele, mas se ele não fizer, não é dever e não é obrigação dele. Mentiras no nome de Deus. Falsas promessas. Eles dizem que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. E ele morreu numa cruz para salvar você e para salvar a minha vida. Ele tirou você do lamaçal do pecado. Ele salvou a sua vida. O melhor de Deus já veio. E ele se chama Cristo Jesus. O culto ele é feito para o homem. Os pastores eles ficam se descabelando para fazer um sermão que agrade o homem, que tem como o homem o centro. O culto hoje ele é antropocêntrico. O louvor, as letras, olha para mim, em mim, para mim, é meus sonhos. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. O louvor converge na glória de Deus. O louvor significa elogio. E elogiar a quem? Ao homem. O louvor serve para adorar a Deus, para glorificar a Deus. A luz de Efésios, capítulo 4, versículo 14, vai dizer: não sejais meninos inconstantes, levado a todo redor de vento de doutrina. A igreja ela é menina. A igreja contemporânea ela é inconstante. Ela quer ser levada por vento de doutrina. Ela quer ouvir balela. Ela não gosta mais das escrituras. Martinho Lutero, ele diz o seguinte: qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Nós devemos rejeitar qualquer
ensinamento, qualquer pensamento que não se enquadre nas Escrituras, mesmo que este faça chover milagres. Este é o padrão. Este é o modo de pensar do mundo. Este é o modelo do mundo lá fora. É por isso que Paulo diz: não deixe o mundo te modelar. Não deixe o mundo te encantar. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo, ele trata das doutrinas. Ele vai falar da justificação pela fé. Ele vai falar da depravação total do homem. Ele vai falar da soberania de Deus. E Deus é soberano, queira você ou não. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E a partir do capítulo 12, Paulo, ele começa a falar da nossa vida prática. E ele faz aqui 2 apelos. Nos entregar como sacrifício vivo e santo. E não nos conformar com esse mundo. Acompanhe comigo o primeiro apelo à luz do versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele diz: rogo, suplico, imploro que se ofereçam. Ofereçam os vossos corpos. Devemos nos oferecer, assim como os animais eram oferecidos em sacrifício. Havia o holocausto em que o animal, após ser abatido, era queimado e aquela fumaça subia a Deus, simbolicamente falando, como um cheiro suave. Como se oferecer então em sacrifício vivo? Aqui nós temos 2 pontos. O primeiro ponto é o sacrifício vivo. Sacrifício vivo, porque Cristo já morreu na cruz. Cristo já se sacrificou na cruz por nós. Então nós somos o sacrifício vivo. E a ideia de sacrifício vivo aqui é a entrega total. A entrega total com o seu coração, a entrega total com a sua mente, a entrega total com os seus sentimentos, dispostos a entregar a sua vida a Deus. Nós temos que estar dispostos a nos entregar a Deus todos os dias. O cristão, ele é um sacrifício vivo, pois a sua vida deve estar no altar de Deus, pronta para ser entregue. Pois, na verdade, meus queridos, nós não temos mais nada para dar, além de nós mesmos. Nós não temos mais nada para dar, além de nós mesmos. O que você tem para dar para Deus, além da sua vida? O que você pode dar de melhor a Deus, além da sua vida? Além de se entregar por Ele. Nós precisamos entender que é nós que precisamos dEle. É nós que precisamos de Cristo. É nós que precisamos de Deus. E não ao contrário. Às vezes nós vivemos como se estivéssemos quebrando o galho de Deus, vindo 2 vezes na semana ao culto. Vindo 2 vezes na semana na igreja. Às vezes nós pensamos que estamos quebrando o galho de Deus, que estamos fazendo um favor a Deus, estando aqui. Como diz John Piper, Jesus, ele virou um programa de fim de semana. Se eu não tenho uma festa, se eu não tenho algum outro compromisso, se eu não tenho nada para fazer, eu vou na igreja. Cristo, ele virou um programa de fim de semana. Eu só vou porque os meus amigos estão lá. Eu só vou porque eu gosto de algumas pessoas. Cristo, ele virou um programa. Cristo, ele está em segundo plano, às vezes, na nossa vida.
Nós não damos mais prioridade a Deus. Nós não nos entregamos mais a Deus. Lembrando que Ele se entregou por nós. Por completo. Por completo. Você tem se entregado a Deus? Você tem dado prioridade ao Evangelho de Deus? Você tem dado prioridade à casa de Deus? Você vem à casa de Deus porque você o ama? Porque você precisa dele? Porque você necessita dele? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos de Deus. A Bíblia diz que sem Deus, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. O Senhor está aqui essa noite. Busque Ele de todo o seu coração. E o segundo apelo aqui é o sacrifício santo e agradável. Como ser um sacrifício santo e agradável a Deus? É viver uma vida de renúncia. Uma vida de santificação. E santificação aqui é uma luta diária. Santificação é todos os dias. O apóstolo Paulo ele vai dizer: as coisas que eu quero fazer, essa não faço, mas as que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, pois há uma luta dentro de mim. Há uma luta dentro de nós. Nós precisamos lutar todos os dias com o nosso velho homem, com o nosso pecado, com a nossa carne. O processo de santificação é todos os dias. Nós devemos lutar todos os dias, meus irmãos. Santificação é negar-se a si mesmo. Você tem negado a si mesmo? Você tem negado a sua vontade, os seus prazeres, os seus desejos para agradar a Deus? Santificação é um estilo de vida. É uma forma de viver. É uma forma de andar, de caminhar sobre este mundo perdido. À luz de Efésios capítulo 1, verso 4, vai dizer: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele escolheu para sermos santos. Não porque éramos santos. Deus ele nos escolheu para sermos. Para estar em um processo de santificação todos os dias. Pois sem santidade, ninguém verá Deus. Nós devemos nos entregar a Deus todos os dias, como um processo de santificação. Igreja não é ir. Igreja é ser. Nós precisamos ser igreja. E ele vai continuar dizendo: este é o culto racional de vocês. Este é o culto lógico de vocês. O culto racional não é somente aqui, neste templo. O culto racional é a nossa vida. É a nossa vida prática. É isso que vai mostrar a sua intimidade com Deus. Você não cultua a Deus somente na igreja, mas sim com a sua vida. Meus irmãos, ser crente aqui é a coisa mais fácil do mundo. Ser crente aqui dentro é a coisa mais fácil que tem. Você pode ser chamado de cristão lá fora, no seu trabalho, na sua escola, aonde você mora. Nós precisamos ser a igreja da segunda-feira. Não somente a igreja do domingo, não somente a igreja do sábado, mas a igreja da semana. E o segundo apelo está à luz do versículo 2.
Acompanhe comigo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, não devemos deixar o mundo nos contaminar. O pastor Marcos Granconato, ele diz que havia um método dos governantes antigos, e era um método bem cruel. Para condenar um assassino, eles amarravam o corpo do cadáver assassinado ao corpo do assassino. Ou seja, a pessoa ela matava, ela assassinava alguém, e aquela pessoa morta era amarrada ao seu próprio corpo. Então ali a podridão do cadáver, quando o cadáver ele ia se decompondo, a podridão do cadáver contaminava a pessoa viva, o matava, o apodrecia em vida. O cadáver é o mundo lá fora. O cadáver é um mundo cheio de podridão. É um mundo que está se decompondo cada dia mais. E talvez estamos abraçando cadáveres. Estamos abraçando o mundo cheio de iniquidade. Estamos vivendo com cadáveres. Estamos deixando nos contaminar. Abrindo a nossa mente. Abrindo o nosso coração. Abrindo a porta da nossa casa para o cadáver. Ouvindo o conselho de pessoas ímpias. Vivendo com pessoas ímpias. Ou vivendo como pessoas ímpias. A luz dos Salmos, capítulo 1, vai dizer que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos perdidos, e que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer é meditar na lei do Senhor. E essa medita de dia e de noite. Felizes são aqueles que não seguem os conselhos dos ímpios. Felizes são aqueles que não seguem os conselhos do mundo, que não abrem a sua mente para o mundo, que não se deixam contaminar com o mundo. Essas pessoas são felizes. Essas sim, meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Queridos, eu não posso dizer que quero ir para o céu, mas viver como se quisesse ir para o inferno. Eu não quero dizer que quero ir para o céu, mas viver aos padrões desse mundo. Eu não posso ser igreja, mas viver como mundano. Não existe meio cristão. Não existe metade crente e metade mundo. Convertei-vos de todo o vosso coração, com jejum, rogos e prantos, diz o Senhor. Devemos nos converter de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. 1 João capítulo 2, versículo 15 vai dizer: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Ameis no grego significa escolher com alegria. Não escolha as coisas do mundo. Não escolha o mundo. Que nós não sejamos crentes camaleão. O camaleão, ele se adapta a cada cor. Que nós não se adaptamos, assim como o camaleão se adapta às coisas. Que nós não sejamos crentes camaleão. Devemos transformar a nossa mente. Transformar a nossa mente é mudar o nosso jeito de pensar. Mudar a nossa forma de pensar.
Só assim podemos mudar a nossa forma de agir. Quando nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos a nossa forma de agir. Salmo 119:9 vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Como que o jovem purifica o seu caminho? Como que o jovem abandona o pecado, a imoralidade sexual, as drogas, o mundanismo? Como purificará o jovem segundo o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós pensamos como a palavra de Deus. Nós agimos como a palavra de Deus. Para que sejam capazes, ele diz, capazes para que sejam aptos, para que sejam preparados, para que possam experimentar, para que possa provar, para que possa sentir, para que possa comprovar, para que possa mostrar, testemunhar a boa e perfeita vontade de Deus. Só assim nós vamos comprovar e mostrar para o mundo a boa, perfeita vontade de Deus. Devemos nos apresentar como sacrifício vivo e santo. Não devemos nos deixar levar aos padrões desse mundo. Somente assim podemos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Talvez você nunca experimentou. Talvez você nunca sentiu. Talvez você nunca comprovou a vontade de Deus. Talvez porque você não se entregou como um sacrifício vivo e santo a Deus. Talvez você não se entregou verdadeiramente a Deus. Talvez você ainda se deixa levar para algumas coisas do mundo, para o pensamento do mundo. Mas eu convido a você essa noite a mudar o seu estilo de vida. Eu convido você essa noite a mudar a sua história, a mudar a sua mente, a renovar a sua mente e o seu coração e se entregar como um sacrifício vivo e santo a Deus. Feche os seus olhos. Grande Deus, Pai, nós te louvamos. Obrigado, Jesus. Ó Pai, muda, Senhor, a nossa história. Muda, Senhor, o nosso coração. Muda, Senhor, a nossa mente, ó Deus. Para que nós possamos, ó Pai, se entregar como um sacrifício vivo. Pois nós não temos nada para te dar além da nossa vida. Nós não temos nada a te oferecer a Deus além da nossa vida. Ó Pai, não nos deixe nos levar por este mundo, pelos padrões deste mundo. Que nós possamos experimentar, comprovar a sua boa, perfeita vontade, ó Pai. Muda, Deus, hoje, Senhor, o nosso coração. Muda, Deus, hoje a nossa mente. Tira, Senhor, aquele coração de pedra e coloca, ó Deus, um coração de carne, Senhor, em nossas vidas. Nos transforma, Senhor. Somente o Senhor pode mudar a nossa vida. Somente o Senhor pode transformar a nossa vida hoje, ó Pai. Nós suplicamos a Ti. Nós pedimos a Ti, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos transforma, Senhor. Pois não há nenhum coração que o Senhor não possa mudar. Não há nenhuma alma que o Senhor não possa salvar. Pois o Senhor é soberano sobre todas as coisas.
Obrigado, Senhor.